Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui para mais uma manhã de consagração, sempre abundante na obra e na presença do nosso Senhor Jesus. Eu queria te convidar a você abrir lá em Romanos 6, né? Terminamos o capítulo 5 semana passada. Se você já tem nos acompanhado, seja muito abençoado. Se puder curtir esse vídeo, compartilhar com sua família e amigos, para que a palavra possa chegar a cada vez mais vidas. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e recomendo também que você pegue a nossa série de exposições sobre a carta aos Romanos desde o capítulo 1, para que você não perca o fio da meada. Então vamos lá, Romanos 6, versículo 1, diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amados, no final do capítulo 5, na semana passada trabalhamos isso, ele está dizendo sobre o primeiro Adão e o último Adão. Adão, o primeiro homem que pecou, comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Jesus Cristo, que nos salvou e apagou toda a dívida de pecado que havia sobre nós e a nossa geração. E agora ele está dizendo assim: será que por nós sabermos que Cristo morreu por nós e que a salvação não é por nosso mérito, que a salvação é pela graça, mediante a fé, o que nós faremos? Nós continuaremos no pecado para que a graça seja maior? É isso que Paulo está questionando. Ele diz, de modo nenhum. Ele diz, nós devemos lembrar que quando nós fomos batizados com ele na sua morte. Porque o batismo, ele é um sinal visível de um Deus invisível, é um sacramento que evidencia publicamente o nosso arrependimento, como nós também morremos para o nosso velho eu e agora vivemos para Cristo. Não vivemos segundo os nossos desejos e as nossas vontades, mas vivemos segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele está dizendo, se nós fomos batizados, se nós tomamos essa decisão, quer dizer que nós nos colocamos à disposição para nos negarmos, assim como Cristo também negou a sua própria vontade e fez somente a vontade do Pai enquanto ainda estava aqui na terra. Ou seja, ele está dizendo, pecaremos mais para que a graça seja abundante? De forma nenhuma. Viveremos ainda mais em santidade, porque assumimos um compromisso e sabemos que os frutos de santidade da nossa vida, do nosso ministério, evidenciam se a nossa fé em Cristo é verdadeira, se ela não é falsa, se ela não é simplesmente emocionalismo, algo do momento, mas que é algo verdadeiramente que transforma a nossa vida todos os dias e que nos leva a entender, crer e viver a vontade de Deus em nossas vidas. Então, versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem já morreu está justificado do pecado. Ou seja, o batismo, conforme o apóstolo Paulo está nos dizendo, é também um sinal, é simbólico, vamos dizer, que nós morremos para esse mundo, morremos para essa vida, morremos para os nossos desejos, e agora vivemos para Cristo. E ele diz, olha, se nós formos unidos com Cristo na sua morte, ou seja, na negação das nossas vontades, dos nossos desejos, na abstenção do pecado, na luta contra o pecado, nós também estaremos unidos com ele na sua ressurreição. Paulo está dizendo, se assim como Cristo sofreu, nós sofremos também assim como ele foi ressurreto e foi revestido de glória, nós também seremos revestidos também. Ou seja, se nós participarmos do sofrimento de Cristo, também participaremos da sua justificação e da sua glória. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus!
E versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E ele ainda diz, não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E ele diz, Cristo morreu uma vez, para sempre, pelos nossos pecados. Cristo morreu uma vez, e agora ele reina. E quanto a viver, ele vive para Deus. Ele diz, o mesmo é para nós. Nós estamos mortos para o pecado. A partir do momento que nós nos batizamos, nós confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando nós admitimos que Ele é o único caminho, a única intercessão, a única mediação que nos leva a Deus, nós, a partir deste momento, estamos mortos para o pecado. Ou seja, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Porque ele diz, quando nós ainda éramos ímpios, nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos escolha. Nós servíamos ao pecado. Mas a partir do momento que nós somos libertos por Cristo Jesus, o pecado já não tem mais domínio, porque o Espírito Santo habita em nós e nos constrange e nos ajuda a não cairmos mais nas tentações. A palavra ainda vai dizer que o Senhor já não tenta mais nenhum de nós além das nossas próprias forças. Nenhum de nós é tentado além do que nós podemos suportar. Ou seja, toda tentação que vem sobre nós, todo perigo de pecado que nos rodeia é algo que nós podemos vencer. Não por nós, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí Paulo vai dizer, não ofereça, portanto, no versículo 13, os membros do seu corpo como instrumentos de iniquidade. E aí, gente, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo estava combatendo uma heresia antiga. A heresia do gnosticismo, que dentre muitas coisas, nós já falamos muito sobre isso aqui, dentre muitas coisas, pregava que o corpo era mau, que o corpo era a prisão da alma, que o corpo não servia para nada, ou seja, eu poderia cometer qualquer pecado no meu corpo que a minha alma não seria afetada. Isso era um conceito antigo da filosofia grega e que permeou a fé de muitos cristãos. Por eles terem essa influência grega na sua sociedade, Paulo precisou fazer um trabalho para tirar deles essa ideia e entender que o nosso corpo precisa também andar em santidade para que a nossa alma e o nosso coração possam ser salvos também. Ou seja, não tem essa desculpa de que Deus só quer o coração. Não, Deus quer que o nosso corpo seja um instrumento que glorifica a Deus também. E aí ele rebate essa heresia antiga, dizendo, olha, não ofereça o vosso corpo como instrumento de iniquidade, nem os vossos membros para o pecado, mas ofereça como instrumentos de justiça. E, amados, nós sabemos que o maior instrumento de justiça que os apóstolos utilizaram, os seus corpos, foram nas suas mortes, quando foram castigados, torturados e mortos pelo amor do Evangelho. E aí sim, os corpos deles foram usados como instrumento de justiça. Mas não só isso. Nós venhamos a usar o nosso corpo, o nosso fôlego, o nosso ânimo para as coisas que glorificam o nome de Deus. Ou seja, não caia nessa onda de universalismo, de achar que Deus vai salvar todo mundo. Não vai. Porque se Jesus salvar tanto os arrependidos como os não arrependidos, ele é mentiroso, ele não é a verdade. E aquilo que ele escreveu
foi registrado nos evangelhos e que os apóstolos pagaram com suas vidas a veracidade daqueles documentos, é nisso que eu creio. Eu creio no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus salvará, quer salvar a todos, mas só salvará os arrependidos, aqueles que crerem no nome dele, aqueles que se arrependerem de verdade e aqueles que viverem em seus corpos a eternidade que Deus tem no Espírito em Cristo Jesus para todos nós. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, te conceder um momento excelente de reflexão e que nós possamos meditar. Para que nós temos usado o nosso corpo? Como instrumento de iniquidade? Como instrumento de injustiça, de ofensa à justiça de Deus? Ou nós temos usado o nosso corpo como instrumento de justiça? Como você que está me assistindo tem usado seus lábios, seu corpo, os membros do seu corpo? Tem glorificado a Deus ou tem envergonhado o nome do Senhor? Que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e no meu, para que nós possamos sempre usar os nossos corpos para instrumento de justiça, de paz, de anunciação do reino de Deus e da sua glória. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença dele. Graça e paz.